Olá, meninos do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E eu espero que todos estejam bem aí. Já estamos quase no final de todas as nossas aulas, depois a gente vai vir com mais uma revisão para vocês, né? Uma revisão bem legal, agora no início de agosto. E logo depois vamos passar para a prova e mais outras atividades. Então, bora começar mais umas aulas. Meninos, esse é nosso tema, que é o nosso último tema aí da segunda unidade, a biosfera. Gente, a biosfera ela é mais uma camada igual a atmosfera, igual a hidrosfera. Nós passamos por litosfera e agora a camada dos seres vivos, que é a nossa camada, a biosfera, que envolve todas as camadas e mais alguma coisa, né? Então, bora lá. Esse tema, ele tá lá na página 38 para vocês. Olha só. A mesma imagem, bem parecida, né, com as outras imagens sobre a litosfera, a atmosfera, né, a hidrosfera também. E agora o que é a biosfera? Bio significa vida. Vida em tudo. Vida nos animais, vida nos seres humanos, vida nas plantas, né, que também são seres vivos, né? Não são seres humanos, mas são seres vivos. E também a biosfera também pega aí seres não vivos. E esfera, o resto da palavra, significa esfera. Significa também camada, ok? Então, o que é? Olha só, o que é a biosfera? Etimologicamente, o termo biosfera significa esfera da vida, ou camada da vida. Corresponde às condições ambientais nas quais ocorrem os processos necessários para o surgimento e a manutenção da vida na Terra em suas formas vegetal e animal. Como eu falei para vocês, é a vida em tudo, tanto animal, tanto humana, tanto vegetal, que são as plantas. Geograficamente falando, a biosfera é uma camada do planeta que é capaz de abrigar a vida, contendo solo, ar, água, luz, calor e elementos necessários para a proliferação da vida. Então é isso, a biosfera ela é a camada toda do planeta já, envolvendo ar, envolvendo água, envolvendo luz, envolvendo toda a vida, camada da vida, né? E formação. A biosfera é formada por elementos que encontramos na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera, como eu já falei. Sendo eles ar, água, solo, luz e alimentos. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, sendo responsável pelo equilíbrio da temperatura do globo. Contém, entre outros, oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. A hidrosfera corresponde ao conjunto de todas as massas de água do planeta, incluindo rios, lagos, oceanos. Por sua vez, a litosfera é a camada sólida do planeta, né? É a camada que contém essas rochas, minerais, ok? E as características da biosfera. Isso aqui, essa formação já foi uma recapitulação aí para vocês do que é atmosfera, do que é hidrosfera, do que é litosfera. E agora as características da biosfera. A biosfera terrestre é o principal elemento que possibilita o surgimento e a prosperidade da vida no planeta. Sua existência faz com que o clima seja equilibrado, mantendo uma média mundial de temperatura de 15 graus. Planetas como Mercúrio e Vênus, por exemplo, apresentam temperaturas acima dos 100 graus, que torna impossível surgir alguma forma de vida. Gente, essa camada do planeta que envolve todas as outras camadas, ela cuida para que nós possamos viver aqui no planeta Terra. E eu já falei várias vezes para vocês, para os meus alunos, né? Não sei o que tu ano de manhã, mas nós sabemos que é possível
além de tudo que nós conhecemos cientificamente, é possível vida na Terra. Por quê? Porque a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Ela não está nem tão próxima ao Sol, ela não está nem muito quente, ela também não está nem muito afastada do Sol. Então, isso faz com que também haja vida nela. Esse equilíbrio climático permite a existência de água no seu estado líquido, bem como oxigênio, fundamentais para a vida como conhecemos hoje em dia. Então, são algumas informações básicas de como é possível a gente viver nessa camada do planeta, né? Olha só, outro resumão aí para vocês. Eu vou ler essa parte aqui de cima. A palavra é formada por bio, vida, esfera, camada, espaço, esfera. Sendo assim, a biosfera é o espaço que possui vida na Terra, o conjunto dos ecossistemas da Terra. Tia, o que é ecossistema? Né? Que vocês também vão ver aí no textinho do livrinho de vocês. Ecossistema é todo um conjunto de animais, plantas, né, humanos, ali os tipos de planta, os tipos de animais, a relação entre os animais, a água, como é a rocha, né, do nosso planeta. Então, isso que significa ecossistema. Aí aqui, ó, litosfera, a Terra pode ser dividida assim: litosfera, parte sólida, a parte das rochas; hidrosfera, conjunto total de água do planeta; atmosfera, camada de ar; e biosfera, as regiões habitadas do planeta, que são todas elas. Aí tem um esqueminha aqui para vocês do lado. A biosfera pode ser dividida em biomas. Bios, vida, uma proliferação, que são grandes comunidades adaptadas em condições ecológicas específicas e caracterizadas principalmente pelo tipo de vegetação dominante. Nossa, foi muita informação de uma vez só, eu não entendi nada. Gente, vocês já viram também, né, ano passado, e também em alguns outros estudos, os biomas. Os biomas, que são as características de vegetação de cada parte do planeta. Tem bioma X, tem bioma Y, né? E o que é essa vegetação, tia? É, mais uma vez, a flora, a fauna, né? São as plantas, o tipo de planta. Cada parte do planeta tem um tipo de planta, tem um tipo de animal, tem um tipo de ar diferente. Então, tem vários biomas dentro de um ecossistema. Ecossistema é o conjunto de elementos bióticos e abióticos interrelacionados que atuam conjuntamente em um determinado espaço na superfície terrestre. Meu Deus, tia, o que é bióticos e o que é abióticos? Já vamos ver isso, calma. Biomas são conjuntos de ecossistemas semelhantes que atingiram um estágio de clímax, estabilidade. Bora para cá. Fatores bióticos e abióticos. O que é isso, tia? Olha só, tem 2 esqueminhas aí para vocês. Bora primeiro nesse aqui de baixo, tá bom? Fatores bióticos são todos os efeitos causados pelos organismos vivos, biótico, com vida, num ecossistema e que tem influência nas populações que aí vivem. São todos os seres que possuem vida, né? Nós temos vários tipos de inseto, vários tipos de outros animais, nós temos também as plantas, né? São todos os efeitos causados pelos organismos vivos. É tudo o que acontece com eles, tudo o que acontece entre eles. Olha só, componentes bióticos: produtores, plantas, algas, consumidores, herbívoros, carnívoros; calor, decompositores, fungos. São todos os processos que ocorrem nos organismos que possuem vida, seja de uma minhoquinha ao ser humano, ao tigre, como vocês estão vendo aí, a onça, entendeu? Aos fungos, que também têm vida, né? E os fatores abióticos
também interferem na vida dos seres vivos, mas são, na sua maioria, independentes da sua atividade. Referimos-nos aos maioria, aos elementos físicos do ambiente, abióticos sem vida. E os mais importantes são a luz, a temperatura, a umidade, a pluviosidade e o substrato. Nossa, tia, você falou tanta coisa e eu não entendi nada. O que quer dizer esse abiótico? É que não tem vida. Esse A na frente do bióticos, né? Tirando esse A, fica bióticos. Então, bióticos vem de vida, de bio, vida, e abióticos é que não tem vida, não tem essa vida. Então, o que são? São os fatores, os elementos físicos do ambiente. São esses fatores que vão influenciar dentro do ecossistema, que são a luz, a temperatura, a umidade, a pluviosidade, substrato, que é o solo, né? Que vão ali equilibrar todo o ecossistema, todo ali o planeta. E se houver um desequilíbrio dentro deles, se houver alguma transformação, como acontece quando a gente desmata, quando a gente caça, aí sempre vai ter um desequilíbrio ecológico, sempre vai ter um desequilíbrio ali na natureza, né? E olha só, componentes abióticos, nutrientes, ciclos, gases, águas, minerais, energia térmica gerada em cada etapa, né? Então, bora lá. Biodiversidade. E tia, o que é biodiversidade? Por que a gente vai falar disso? A gente não pode falar de vida, a gente não pode falar de biosfera, a gente não pode falar de bioma, de fatores abióticos e bióticos, sem tocar na biodiversidade de cada parte do planeta, né, do mundo em si. Bio é a definição da diversidade de espécies num determinado ambiente. Bio, vocês já sabem que quer dizer vida. E diversidade vem de diverso, de vários. Então, é várias espécies em determinado ambiente e está em constante mudança. Como assim, tia? Aqui na Amazônia, nós temos uma variedade, uma biodiversidade muito grande de animais, de plantas. Mas se você caçar esses animais, se você roubar esses animais, se você desmatar ali aquele pedaço das plantas, você acha que tem planta ali que vai voltar ao normal? Ela vai nascer de novo a mesma, igual? Não, né? Então a gente tem que ter uma consciência dessas coisas. Por isso que é um crime, né? A biodiversidade existe numa fina camada do sistema da Terra, a biosfera, na qual os seres vivos existem e interagem uns com os outros, e com o meio físico e químico. O que isso quer dizer? Que interação é essa aí dos seres vivos? Gente, a gente não mata o animal para comer, isso já é uma interação, né? Quando uma minhoca ou um peixe morre ali, no meio da rua, digamos assim, um cachorro, o urubu, ele não vai lá em cima dele comer. O que ele está comendo? É ali os restos, né, do animal. Isso também é um outro tipo de interação, da cadeia alimentar, que vai de um ser para outro, né? Eles interagem entre si dessa forma, que pode ser através de, o sol, ele manda raios, né, de luz para a planta. Aí o que acontece com a planta? Ela vai e absorve o oxigênio, né? Acontece o processo de fotossíntese da planta. E isso também é um outro tipo de interação. Interação entre tudo isso, entre a água com nós, seres humanos,
a água com os peixes, várias interações aí dentro da biosfera. E lá no livrinho de vocês, antes de entrar no tema da biodiversidade, né, nós temos ONGs também ali. ONG, o que é ONG? São organizações não governamentais. E o que quer dizer não governamental? É que ela não é patrocinada, ela não recebe dinheiro do governo, né? Olha só, organizações sem vínculos com governos, sindicatos ou partidos políticos. As ONGs vêm surgindo para complementar o trabalho do Estado. É porque, né, nem sempre o Estado alcança toda a população. Então tem que vir uma ONG. Por meio da realização de projetos e ações, as ONGs trabalham onde o poder público não consegue chegar. Sim, tem lugares que o governo não consegue atingir, até hoje. Tia, o que é esse mapa enorme aí, né? Olha só, a gente tem as reservas ambientais do Brasil. E o que é esse mapa enorme aí, que também tem um mapa desse no meu livro, e eu não faço ideia do que é. Nunca ouvi falar. Gente, é muito simples. Eu vou comentar sobre esse mapa. O nome desse mapa é planisfério, que é um pedaço aí do planeta, né? E nele contém os hotspots da biodiversidade. O que é isso, tia? São áreas de grande concentração de biodiversidade super diferentes e de preservação também de uma certa biodiversidade, né? Por quê? Porque, como eu falei para você, se a gente atacar algumas áreas de grande biodiversidade, talvez aquilo não se renove de volta. Nunca vai voltar ao que era. Então, se não volta aquilo, você tem um grande desequilíbrio dentro do ecossistema, dentro de todo o planeta. Ok? Então, olha lá. Hotspots de biodiversidade. Os lugares mais ricos em biodiversidade na Terra, com alto número de espécies não encontradas em nenhum outro lugar. Os hotspots estão sofrendo ameaças extremas e já perderam pelo menos 70% de sua vegetação original. Vegetação é a parte da flora, né? Que são as plantas ali. E o que é hotspot? É como se fosse um ponto forte, um ponto quente. Olha só. Aqui nós temos 34 pontos. Aí temos Mata Atlântica, região florística do Cabo, é na África. Olha só a Mata Atlântica aqui, número 1. Olha, aqui na América. Bora ver se eu acho outra aqui, daqui da América. Mesoamérica. Vamos ver o 6, Cerrado, ó. Cerrado aqui no Brasil. 4. 4 já é o Caribe. Enfim, esses são os maiores hotspots de biodiversidade do planeta. Grande concentração dessa vegetação. Muito importante isso para a gente saber onde é preservado toda essa vegetação, né, para que ela não saia da original. E as reservas ambientais aí do Brasil, que são áreas de proteção aí do Brasil. Olha, a maioria pro lado aqui do norte e todas aqui do norte, um pedaço aqui do centro, né? Olha só, Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Amapá, Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense,
Área de proteção ambiental também, ó, no Maranhão, aqui para esse lado. Parque Nacional Pantanal Mato Grossense, Mato Grosso. Reserva particular, olha só, em Tocantins, Parque Nacional do Araguaia, Parque Nacional Marinho. Eu botei para vocês esse mapa porque também é muito importante falar dessas reservas, né, de proteção aqui do Brasil. E a maior parte, claro, ela está aqui para o lado do norte, no Amapá, né, de encontro aí também com a Amazônia. Agora, para vocês, a gente vai falar da biopirataria, que tá aí mais pro lado, né, da página 40, 39 para vocês, como questão de curiosidade. Mas o que é a biopirataria? Vocês já estão aí cansados de saber que bio é vida. E a biopirataria, olha só, primeiro o que é? Prática ilegal de exploração, manipulação e comercialização de produtos biológicos de um território para outro, para abastecer a indústria de cosméticos, perfumes, alimentos e medicamentos. Eu falei para vocês que nós temos a vegetação de um lugar, né? E nós temos também animais de um certo lugar. E se por um acaso a gente matar esses animais, ou então desmatar toda essa vegetação, será que vai voltar ao normal? Será que vamos ter mais desses animais? Se a gente continuar roubando, né, todos esses tipos de elementos, será que não vai causar um desequilíbrio dentro da nossa reserva? Com certeza. E olha só, não se refere ao contrabando ou descaminho, mas a biopirataria corresponde à apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais que perdem o controle sobre os mesmos. Se você está retirando ali de uma reserva, de um local que é preservado, que faz parte do habitat desses animais, que faz parte ali do habitat dessa vegetação, você está ali desequilibrando todo um ecossistema. Olha só, o alvo, países mega diversos, sobretudo nos trópicos. Com certeza aquela parte da Amazônia ali, né, toda sempre há um contrabando de animais, de plantas, de madeira, né? Bora ver o que diz aqui. O Brasil, por possuir uma enorme biodiversidade, é alvo constante da biopirataria. Segundo a organização não governamental, segundo a ONG, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, aproximadamente 38 milhões de animais da Amazônia, Mata Atlântica, das planícies inundadas do Pantanal e da região semiárida do Nordeste são capturados e vendidos ilegalmente, o que rende cerca de $1 bilhão por ano. Vocês têm noção do dinheiro que esses homens ganham com tudo isso? Mas um dia, quando o planeta estiver todo desequilibrado, né? Quando a gente precisar dessa vegetação, dessa madeira, desses animais, aí nunca mais vai ter igual. Como vários animais já se deram por extintos, né? Dentro aí de toda a vegetação, até de todo o planeta. Então, meninos, eu espero que todos estejam bem e bom final de semana para vocês e até a nossa próxima aula corrigindo os exercícios da biosfera. Vocês podem fazer logo aí ou esperar para a gente corrigir. Beijo!